Essa igreja é o tempo que nós estamos pensando nos livros do Novo Testamento. Hoje nós vamos pensar sobre a carta que Paulo escreve aos Coríntios, a sua primeira carta. Vamos pensar no capítulo 12, hoje pela manhã, os versículos 1 a 11, e depois do 12 em diante, hoje à noite. E hoje pela manhã, pensando que ser igreja é viver no Espírito, pelo Espírito e do Espírito. Paulo começa, então, falando sobre a necessidade da gente não ter uma mentalidade equivocada ou sermos ignorantes a respeito dos dons, versículo 1 do capítulo 12. E é nesse que eu queria pensar um pouquinho antes da gente dar essa pequena introdução para entrar no assunto realmente dito de 1 Coríntios 12. Corinto é aquela cidade, uma cidade com uma cultura e uma religiosidade extremamente pagã. E Paulo está escrevendo aos irmãos coríntios exatamente para tentar trabalhar alguns valores do evangelho que estavam distorcidos. Bom, se você perceber, a carta aos Coríntios vai falar sobre gente que estava vivendo de maneira equivocada no seu relacionamento, marido com mulher, um relacionamento equivocado, gente vivendo em adultério, gente vivendo na sua imoralidade sexual, gente vivendo distorcidamente o conceito de culto. É por isso que 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14, Paulo vai fazer um bloco a respeito de como é que a gente deve expressar nossa fé publicamente com aquilo que a gente faz. Ele vai ter que dizer para o pessoal, olha, na ceia, que a ceia lá, gente, era ceia de comer mesmo, chamada de refeição ágape. Todo mundo trazia e comia ali, não era o copinho e o pedacinho de pão, que na verdade virou bolacha agora, para a gente comer aqui. Não, era um tempo de ceia, de festa. E ele estava dizendo, gente, vocês estão tão equivocados que vocês chegam na ceia do Senhor e comem feito uns desesperados, e o pessoal que chega atrasado nem tem comida mais. Vocês estão desesperados. O que está acontecendo? Quem tem que comer, vai comer em casa. É isso que Paulo vai dizer. A coisa estava tão equivocada no culto, e chega nessa questão até dos dons, o equívoco na maneira de pensar dos dons. E de onde vem isso? Vem porque esse povo vivia numa cultura pagã, das práticas de cultos pagãos. Eles tinham cultos que eram expressões de frenesi, de práticas estáticas, de transe, saíam de si. Isso era tão na moda que parecia que quem estava fora de si é que estava no controle das coisas. Então, quanto mais você ficava fora de si, no trânsito do culto ao culto pagão, você mostrava que você tinha mais espiritualidade, estava mais conexo com a divindade. A divindade te possuiu. Já ouviu essa história? Então, isso era muito claro para aquele pessoal lá fora. E esse pessoal começou a ter essas práticas dentro da vida da igreja, e Paulo estava querendo corrigir isso, e é por isso que ele começa dizendo, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorante aqui é a palavra para descrever desconhecimento, uma falta de conhecimento, uma falta de percepção, um tipo de ingenuidade. Então, Paulo está afirmando isso, que eles não queria que eles fossem ignorantes com relação aos seus dons, e aqui a palavra não é a palavra comumente usada, dons espirituais aqui não está no grego na palavra que se usa, que é carismatas, mas está em pneumáticos, que é exatamente uma palavra para dizer assim, quanto aos espirituais. Parece que Paulo estava querendo dizer assim, olha, eu vou falar sobre dons espirituais, mas eu preciso dizer daqueles que acham-se espirituais. Pneuma vem de pneu, que é cheio de ar, pneumatologia, alguém que cuida do pulmão, essa ideia do ar, do sopro, que é a ideia do Espírito Santo. Está dizendo, olha, cuidado quando vocês acham que estão sendo tão espirituais. Quanto aos dons que são espirituais, vocês não sejam ignorantes. Havia, então, uma autoconfiança, um orgulho muito grande nos coríntios que se vangloriavam de ter alguns dons. E, geralmente, se vangloriavam daqueles dons que eram dons de revelação, dons que deixam a pessoa num patamar superior. Sabe aquela pessoa que fala assim, rapaz, esse aqui tem um dom da revelação. Aí é melhor do que o dom da misericórdia, Dom de misericórdia não dá ibope, não ganha nada, Dom da pobreza, quem tem? Não precisa levantar a mão,
Então a gente percebe que isso estava acontecendo lá, esse orgulho exagerado. Qual dom você tem? Eu tenho o dom de administração. Eu tenho o dom da revelação. Deus revela comigo e tal. E isso gerava, então, o orgulho. E isso também gerava um certo abuso e uma confusão, porque, particularmente, alguns dons colocados em evidências davam um sentimento de superioridade, e aí as pessoas abusavam umas das outras no desrespeito, gerando essa divisão, competição, tanto que uns vão dizer que é de Paulo, de Apolo, essa confusão toda em cima daquilo que deveria ser algo que deveria uni-los, que deveria trazer unidade, mesmo na diversidade, e deveria ser para o bem comum da igreja. Paulo, então, tem que dizer para eles, está faltando falta de entendimento, vocês não têm entendimento. Por quê? Porque vocês, versículo 2, sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Paulo, então, está corrigindo aquele conceito equivocado de uma espiritualidade apenas humana, onde havia performance, aparência. Ele está dizendo, vocês têm que esquecer o tempo que vocês eram dos velhos ídolos, daquelas práticas e daquelas atitudes que vocês tinham, daquela postura que vocês tinham, de arrogância, de orgulho, de querer um dom ou alguma coisa especial ou sobrenatural para se colocar acima e mais importante que as pessoas. A autoridade e a influência de vocês não está no fato de vocês terem dons que podem ser dons especiais, mas a autoridade de vocês tem que estar porque o Espírito Santo habita em vocês. Paulo está querendo dizer o seguinte, o Espírito Santo é que fala. É o Espírito Santo que faz. É ele quem tem a autoridade, quem deve ser colocado em evidência, porque ninguém faz o que tem que ser feito se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém fala que Jesus é o Senhor, ou seja, ninguém demonstra a soberania, o senhorio de Jesus se não for pelo Espírito Santo. E por isso que ele, então, vai dizer, olha, está faltando discernimento espiritual de vocês, porque vocês não colocaram o Espírito Santo como a fonte que vai capacitar vocês para confessar a verdade sobre Jesus. E é o Espírito Santo que deve corrigir essa ignorância e trazer sabedoria e entendimento a vocês. Paulo, então, está contrastando que os ídolos eram mudos, mas o Espírito fala. Os ídolos eram para enganar, o Espírito para trazer a verdade. Então, não sejam ignorantes. Deve ser marcado, então, essa nova vida de vocês pela verdadeira confissão de fé e discernimento espiritual. E Paulo, então, vai comparar essas duas vidas, a vida antes vivida na submissão aos ídolos mudos, e agora essa submissão ao Espírito que fala, para entender e valorizar essa obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Meus irmãos, o Espírito fala, e ele fala através de nós. O que o Espírito Santo está falando através de mim? Segunda coisa importante, que o Espírito age porque ele é Deus. Versículo 4, 5 e 6 vai dizer, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Paulo, então, aqui está querendo fortalecer a ideia, aqueles homens e mulheres que estavam equivocados a respeito dos dons, de que é o Espírito que fala, mas é o Espírito que age, porque o Espírito Santo é Deus. E aqui ele mostra essa forma trinitária. Você que tem dificuldade de ver a Trindade na Bíblia, está aqui. Aqui tem o Espírito, aqui tem o Senhor, que é Jesus, e aqui tem o Deus, que é o Pai. Veja que no versículo 4, diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
O Espírito Santo é esse agente direto dos dons espirituais. O Espírito Santo está distribuindo os dons entre os crentes. Ele garante, então, essa diversidade dentro da unidade do corpo. Mas também fala de Jesus, que Jesus é o Senhor de todos esses ministérios. É o meio e é o exemplo que a gente olha e vê no ministério de Jesus, ele atuando para cuidar, para abençoar e para salvar as pessoas. Os crentes, então, devem servir uns aos outros, porque Cristo serviu a humanidade com o seu ministério. O ministério da cruz. Mas também vai falar de Deus. Esse Deus Pai que origina todas as atividades e operações que acontecem na igreja por causa desse Pai, que trabalha por meio dessas diversas manifestações, garantindo que todas as ações resultem em benefício do corpo. Paulo, então, está querendo resgatar uma ideia de que havia, no meio da Trindade, uma unidade. Os três, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito estavam trabalhando juntas em unidade para abençoar o corpo, para abençoar a igreja. Então, se o dono do corpo, o Senhor do corpo, que é Deus, as pessoas da Trindade trabalham numa operação coerente, com papéis específicos, onde o Espírito distribui dons, onde o Senhor Jesus governa os ministérios, onde o Pai efetua todas as operações, que dirá o corpo deve agir assim? Não pode haver no corpo um sentimento de um mais, outro menos. Não pode haver desunião no corpo e não pode haver um descredenciamento do dom do outro. A Trindade está trabalhando conjunta para que a igreja cresça, para que a igreja seja abençoada. Por isso, mostrar essa unidade em meio à diversidade dos dons e de características de cada pessoa da Trindade. Mostrar esse senhorio de Jesus, mostrar essa soberania do Pai, mas reforçar essa interdependência que deve haver também nos membros, porque se essa interdependência acontece na Trindade, que dirá, deve acontecer e refletir na vida da igreja. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo age, porque ele é Deus, mas o Espírito Santo age para o bem da igreja. Versículo 7, cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. É muito interessante que o conceito da cultura pagã de Corinto era de uma necessidade de alguém se sobressair ao outro. Uma cultura individualista e de poder. E ele está dizendo, olha, vocês têm uma cultura que vocês têm que negá-la e mudá-la, e ressignificá-la. Porque a cultura do corpo de Cristo é de não ter mais gente proeminente. Aqui, cada um, porém, vai receber a manifestação desse mesmo Espírito, mas ele age para o bem comum. A partir de agora, você não pensa em você só, você pensa no outro, porque dom não é para mim, dom é para o outro. Deus não me dá dom. Deus me capacita para eu servir o outro. Então, os dons são para a edificação do corpo, uma edificação mútua. Não são ferramentas de autopromoção, mas para serviço mútuo, para abençoar o outro. E aí a gente não precisa ir lá para Corinto, a gente dá uma olhada em nós aqui. Se você tem caminhada de vida de igreja, você percebe que as pessoas se baseiam nos seus dons e alguns nos seus talentos. Você sabe que talento é natural. Se é crente, não é crente, você nasce com talento. Agora, dom é algo que Deus te dá ou que Deus santifica do seu talento, para que algo poderoso aconteça através disso. Tem gente que canta porque tem talento, e tem gente que louva e adora porque tem o dom dado por Deus. A gente percebe claramente quem está usando os seus talentos para a glória de Deus e para o bem comum. Deus faz isso virar dom.
e é notório na vida da igreja. Mas Paulo estava preocupado com esse sentimento de glória para si, que o trabalho coletivo era deixado de lado e a preocupação era em cada um resolver as suas pendências, não se preocupando com os outros e se promovendo em cima da igreja de Cristo. Paulo estava vendo muita gente assim. Por isso, ele vai descrever que o culto precisa ter decência e ordem. Por isso, ele vai dizer que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Por isso, ele vai dizer que o dom de línguas, naquela época, que estava numa evidência, e até hoje, né, queridos? Se você chega num lugar, vê alguém falando em línguas, você fala assim, esse cara é da canela de fogo. Agora, se você vê alguém que tem o dom do ensino, você fala assim, estudou bastante. Você começa a perceber que parece que tem uns dons que dão assim eu queria tanto ter o dom do fulano. E aí parece que isso gera um sentimento, né, de envaidecimento, e aquela pessoa esquece que o dom dela é para o coletivo, é para abençoar. No momento que não está sendo para o bem comum, perde o sentido do seu dom. E começa a ser um problema. Paulo estava preocupado com isso. Por isso ele quer corrigir esses abusos e essas desigualdades. Combater o orgulho e essa exclusividade. E achando que certas pessoas, porque têm certos dons, são mais importantes que as outras. Não. O bem é comum para abençoar toda a igreja. Então, lembra comigo, você não tem um dom. Deus te capacitou, não é seu, é para o outro. E se não estiver abençoando o outro, você não está fazendo para o bem comum. Mas também, o Espírito age para o bem comum da igreja, mas também o Espírito age através dos dons. E o versículo 8 em diante vai dar essa descrição de vários dons. Mas há uma expressão que eu queria salientar com você primeiro, que é essa expressão, pelo Espírito a um, versículo 8, é dada, a outro, aí no versículo 9, a outro, versículo 10, a outro, percebeu isso? A outro, parece que o Paulo está querendo dizer assim, o Espírito é que está capacitando e é ele que age através dos dons. O dom sem o Espírito não é dom. O dom sem o Espírito é apenas um talento, é apenas uma capacitação. E cuidado, porque tem gente usando talentos e dons sem a unção do Espírito Santo de Deus. E aí, ele está dizendo, olha, o Espírito é que age, não é a pessoa. Então, há uma unidade na diversidade dos dons, porque é pelo Espírito que é dado. A unidade é no Espírito Santo. Então, você não deve se preocupar com os dons, você deve se preocupar com a sua relação com Deus. Qual é o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Porque é Ele quem vai dar o dom para você. E eu vejo pessoas preocupadas, eu preciso descobrir o meu dom, eu preciso descobrir o meu dom. Não, você precisa descobrir o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. E Ele vai te enchendo de caráter, fruto do Espírito, e dons, que são capacitações para você exercer o ministério. A gente tem visto um monte de gente que tem dons, mas que não tem caráter, porque busca dons ao invés de buscar o Espírito Santo. Tem que ter uma valorização apropriada. Paulo quer que os coríntios valorizem corretamente todos os dons, reconhecendo a sua origem divina e o seu propósito de edificação mútua. Isso vai ser essencial para evitar os abusos, para garantir que todos os membros sintam-se incluídos e necessários. O dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom da fé, o dom de cura, o dom de operar milagres, o dom de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretações de línguas, são dons dados pelo mesmo Espírito. São todos vindos da mesma fonte. Não se busca dons, se busca o capacitador de dons.
o que enche de dons. Porque é Ele quem capacita os crentes através desses dons. Olha que está no versículo 8, e aqui eu vou tentar dar uma rápida passada nesses dons. Ele vai dizer, então, primeiro, o dom de sabedoria, e depois o dom de conhecimento. Esses dons são dons que, naquele momento da igreja, eram muito valorizados. Porque as religiões de mistério que aconteciam em Corinto foram aperfeiçoadas e transformadas num certo sincretismo religioso, onde os coríntios acreditavam de que o gnosticismo, que era aquela ideia de que você tinha que evoluir-se através do conhecimento, já escutou isso? Então, você precisa se evoluir, né? Você precisa, você vai, através do conhecimento, da leitura, você vai se aperfeiçoando, e aí você vai se tornando mais espiritual. Esse era o conceito da época. Então, através de algumas mágicas, algumas fórmulas mágicas, você ia encontrando os mistérios de Deus. Esse conceito destruiu a igreja. João teve que dizer sobre isso. No Apocalipse, ele falou sobre os nicolaítas, porque estava tomando uma praga que estava existindo na igreja. E aqui, Paulo, então, vai dizer, olha, nós precisamos mudar esse conceito. Essas palavras de sabedoria não quer dizer que você tem o poder do domínio da palavra para induzir as pessoas. Você não é um político que usa as palavras para enganar o outro, manipular o outro. Você é um servo de Deus que recebe uma capacitação para aplicar o conhecimento da palavra e da doutrina de maneira prática e sábia em situações concretas. Não é apenas um conhecimento teórico, mas é uma habilidade de discernir e aconselhar as pessoas na sabedoria que vem de Deus. E isso a gente vai perceber que quem tem o dom da sabedoria talvez seja analfabeto, com leituras muito difíceis da palavra de Deus, mas de uma sabedoria incrível, que deixa qualquer outro doutor em teologia envergonhado. Um dos maiores enganos que a gente tem, e nós como batistas, é achar que conhecimento adquirido é igual sabedoria. Conhecimento adquirido pode te dar inteligência, domínio sobre o conteúdo. Sabedoria é algo que Deus faz você ver as entrelinhas e colocar em prática os ensinamentos da palavra. Eu conheço muita gente inteligente, que é extremamente tolo nos seus relacionamentos. Gente que tem PhD em tanta coisa, doutorado nisso, naquilo, mas não sabe se relacionar com o outro. Falta de sabedoria e discernimento. Discernimento de espíritos aqui. Palavra de conhecimento. Esse entendimento profundo e inspirado nas verdades espirituais e doutrinárias. A ideia aqui é que esse dom, tanto de sabedoria quanto o dom de conhecimento, era necessário que os coríntios tivessem, exatamente porque havia muita disputa e muita divisão na igreja por causa desse falso conhecimento e essa falsa sabedoria. Então, as pessoas não tinham decisões sábias. Eles acreditavam numa coisa, olha só como a sua crença pode destruir a sua fé. Puxa, agora eu dei um nó na sua cabeça. Sua crença pode destruir a sua fé, não é a mesma coisa? Nem sempre. A crença de muitos daqueles homens era o seguinte, que o corpo era mau e a alma era boa. A alma estava presa ao corpo. Então, a alma tinha que se libertar do corpo. Como é que se liberta do corpo? Olha, tudo isso não parece um conhecimento? Parece uma coisa que a gente vai adquirindo, né? Você precisa entender os mistérios. Então, dividia-se em dois grupos. Uns acreditavam plenamente que o fato de você destruir o seu corpo, não valorizar o seu corpo, dar a ele tudo que ele quiser, que seria o hedonismo,
deixar o corpo desfrutar de tudo, até que ele se destrua e a alma vai se desprender e ir para o pleroma, né, ir para um lugar mais iluminado, isso era uma bênção. E outro dizia, não, você não pode dar prazer para esse corpo, não. Não pode deixar ele sentir nada, tem que ser asceta, tem que fazer ele sofrer. Então, tem que fazer ele sofrer com jejuns prolongados, com muito rigor, até que ele sofra, para que ele morra e a alma se desprenda. E aí, estava acontecendo isso dentro da igreja. E tem um grupo que estava fazendo exatamente o seguinte, se você pegar, eu acho que é 1 Coríntios 6, onde Paulo está dizendo assim, olha, o negócio está tão complicado dentro de vocês, que tem um homem que está tendo relacionamento com a sua madrasta, e vocês estão passando pano para isso. Sabe quem estava passando pano para isso? Era o pessoal que já estava assim, o que o corpo é, gente? Deixa rolar, deixa gastar esse corpo, porque a alma vai desprender do corpo. O que a sua crença pode destruir a sua fé. Se a sua crença for equivocada, você vai chegar a uma fé e um conceito de vida cristã que pode destruir a sua relação com Deus e com a igreja. Por isso, Paulo está dizendo aqui, vocês estão faltando com sabedoria e conhecimento. Vocês estão dizendo que conhecem os mistérios, vocês não conhecem mistério nenhum. Há uma ignorância e que precisa ser restaurado o relacionamento com Deus. Por isso, ele vai falar de fé, esse dom de uma confiança extraordinária em Deus, porque muitos daqueles homens estavam acreditando em si mesmos, nas doutrinas que eles tinham e nos conceitos equivocados que eles tinham. E aí depois vai entrar aqui dons de cura, dons de operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. É tão interessante que Paulo tem que gastar 1 Coríntios 12, 13 e 14 para descrever o seguinte, vocês estão valorizando tanto o dom de línguas, mas eu queria dizer para vocês que o dom de línguas é tão dom quanto todos os outros dons, porque a um foi dado isso, a outro foi dado aquilo, para que vocês, então, experimentem o que Deus quer do bem comum da igreja. E ele, então, vai usar as listas de dons de uma maneira muito didática. Se você perceber, se você está lendo, você vai perceber que sempre quando fala em línguas, é sempre os últimos dons. Já percebeu? Porque Paulo não está querendo evidenciar um dom, ele está querendo evidenciar o Espírito Santo. Quando alguém está em evidência na igreja, mais do que o outro, por causa do seu dom, está faltando sabedoria na igreja e no corpo de Cristo. Porque o que deve ser evidenciado sempre é o Espírito Santo. Por último, o Espírito Santo distribui dons. Versículo 11 vai dizer, mas todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. A lição que a gente tira, o resumo que a gente tira desse texto, está nesse versículo 11. Paulo, então, está querendo dizer e reforçar tudo que ele disse até agora, dizendo, olha, a soberania aqui é do Espírito Santo. Você pode até desejar ter o dom tal. Você pode até pedir a Deus pelo dom tal. Mas quem vai dar esse dom é o Espírito, porque ele distribui quem ele quer. E eu queria dizer para você que dons não são eternos. Tem gente que acha assim, então, eu fiz o meu teste de dons e eu descobri que eu tenho o dom da compaixão. Né? Eu tenho o dom da misericórdia, eu tenho o dom da administração, eu tenho o dom disso. Ok, mas muitos dons não são eternos, são dons ocasionais para o momento da edificação da igreja. É o que a igreja está precisando, o que o corpo está precisando, e Deus vai usar você. Ele vai ter esse dom, você vai estar esse dom lá latente, mas de repente Deus vai te usar em outro momento, em outra circunstância, com outro dom. Porque não é você o centro, não sou eu o centro. É exatamente o bem comum que Deus, então, vai olhar e, através do Espírito, ele vai dizer, bom, agora eu vou conceder o dom tal para fulano, porque ele vai usar isso no corpo de Cristo.
Quantos conceitos equivocados a gente tem? Talvez a gente se esconde atrás das nossas listas de dons que a gente acha que tem. Alguém fala assim, rapaz, você precisa evangelizar o fulano, né? O teu vizinho. Fala, rapaz, eu não tenho o dom do evangelismo. Mas talvez Deus coloca para você uma situação onde somente pelo Espírito Santo de Deus isso vai ser resolvido. Somente pelo Espírito Santo de Deus isso vai ser resolvido. E o Espírito Santo vai te capacitar para fazer aquilo naquele tempo na vida da igreja. Porque é a soberania do Espírito. Alguns coríntios estavam sendo ignorantes porque pensavam que tinham obtido e desenvolvido por esforço próprio certos dons que eram ditos superiores. Paulo corrige isso, enfatizando que quem dá e quem decide é o Espírito. Por quê? Porque isso deveria prevenir de orgulho e inveja, porque o Espírito é a fonte. Talvez você não faça ideia, mas em alguns lugares, a Igreja Batista tem um problema com relação ao Espírito Santo e dons. Nós cometemos um pecado, que é subestimar, que não é valorizar, que não é deixar ser usado pelo Espírito. Mas algumas outras igrejas têm o problema de subestimar e achar que o Espírito está à sua disposição para fazer aquilo que Ele quer. E aqui pode ter, então, o pecado do orgulho e da inveja. Gente querendo ter o dom do outro, ou gente dizendo, eu tenho e você não tem. Nosso pecado é que nós nem desejamos para sermos invejados. E esse seja o pecado que nessa manhã nós precisamos reverter. Encha-se do Espírito. Peça ao Espírito para que você tenha intimidade com Ele. E assim Ele vai revelando e capacitando você com dons que você jamais poderia imaginar. O Espírito Santo quer promover a unidade na diversidade, porque é o bem comum. É para o próximo, é para o outro. Ele quer mostrar que é um presente de Deus e que um presente não deve ser recusado, deve ser utilizado, deve ser desfrutado, deve ser usado para a bênção de todos. O que você faria se alguém chegasse para você e desse um presente para você? Você abriria esse presente, você desfrutaria desse presente, você mostraria esse presente para os outros. Mas quando nós estamos aqui e temos um dom, mas nós pegamos o presente e colocamos lá no armário e não abrimos e não utilizamos e não desfrutamos, o que a pessoa diz? Você não gostou do presente? Não, eu estou guardando lá, porque... Não, mas guardando para quê? Já viu você guardando louça do casamento? Para usar quando? Quando morrer? Não. O presente foi feito para ser desfrutado, para ser usado. Não vou usar porque senão vai quebrar. Nós precisamos corrigir essa ignorância. O Senhor te deu dons para que sejam usados. É um presente que o Espírito Santo te deu com muito carinho. E se você não usá-lo, como diria minha mãe, é desfeita. Enquanto os nossos irmãos pentecostais abusam dos dons, nós desprezamos os dons. Mas eu queria nessa manhã que a gente mudasse essa ignorância, esse desconhecimento. Porque desprezo do dom é desprezo de quem dá o dom. E o Espírito Santo não pode ser desprezado. Ele tem que ser valorizado. É por isso que Paulo está começando o capítulo 12, falando do Espírito,
e não de dons. Falando que o Espírito fala, que o Espírito Santo age porque é Deus. O Espírito Santo age através dos dons. O Espírito Santo capacita através dos dons. E o Espírito Santo, ele distribui os dons para que seja usado para bênção e bem comum, mas para que você e eu entendamos que é Ele quem é o Senhor, que quer usar para a glória dEle. Feche seus olhos, eu quero orar com você. A tentação como pregador para fazer um apelo nesse momento é: qual é o seu dom? Você está usando o seu dom? Mas não. Eu quero ressignificar essa pergunta. Como está o seu relacionamento com aquele que é doador dos dons? Como está o seu relacionamento com aquele que gerencia, distribui e capacita na utilização dos dons? Para um batista, é uma pergunta difícil da gente explicar, porque o Espírito Santo não é alguém que a gente tem dado muito valor. Jesus, a gente sabe, porque como bom batista, a gente sabe que a gente foi salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O Pai, a gente sabe que é o Criador de todas as coisas, mas o Espírito é o Deus que age em nós, através de nós. É por isso que a igreja de Cristo, ser igreja, é viver no Espírito, pelo Espírito e do Espírito, para o bem comum. Talvez é por isso que em alguns momentos há uma deficiência dentro da igreja, porque falta dons? Não. Falta gente querendo desfrutar do seu relacionamento com o Espírito Santo e o Espírito Santo ministrando ao coração dele se dispor a servir com seus dons. Eu não creio que a igreja tem falta de dons. Eu creio que a igreja tem falta de relacionamento com o Espírito Santo. Porque os dons estão aí. Cada um tem algum dom. Por isso, nessa manhã, não vou fazer um apelo para você descobrir os seus dons. O meu apelo é para você estreitar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Buscai o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. Ele veio quando eu converti. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Ok, sim. Eu creio que você tem o Espírito Santo. Mas qual é o seu relacionamento com Ele? Não estou dizendo para você dar bom dia para o Espírito Santo. Essa heresia já passou. O autor desse livro até pediu perdão para a igreja das heresias e dos absurdos que ele disse do Bom Dia Espírito Santo de Benihim. É um relacionamento dizendo: Espírito Santo, nesse dia, esse corpo, essa carne deseja algumas coisas que não é a sua vontade, Espírito Santo. Então, agora me enche para que essa carne não vença. E que Gálatas 5,16 seja o que aflore em mim, o fruto da tua presença. Isso é relacionamento com o Espírito. Espírito Santo, eu não estou conseguindo amar, nem perdoar, nem me alegrar. Eu não estou conseguindo ter domínio próprio. Mansidão, nem se fala, Espírito Santo. Longanimidade passa longe. Ah, Espírito Santo, se não for o Senhor na minha vida, nada desses valores serão vividos. Espírito Santo, eu quero ter o caráter, porque o Senhor,
lá na palavra, diz que o Senhor vai me ensinar e fazer lembrar de tudo que Jesus me ensinou. O Senhor é esse que me revela para como eu posso ser mais parecido com Jesus, o meu Senhor. Então me ajuda, Espírito Santo, a ser parecido com Jesus. Eu não tenho dúvida que se eu fizer essas orações todos os dias, quiser ter intimidade com o Espírito Santo, num dado momento ele vai dar um sopro e vai dizer: seja cheio da capacitação para fazer a minha vontade. Você nem precisa pedir pelos dons. Eles virão, porque o Espírito vai se sentir na intimidade contigo e vai dizer: meu filho, aqui está dons para que você sirva. E você vai dizer: Espírito Santo, obrigado, era isso que eu queria, que presente maravilhoso. Dom é presente da graça de Deus. A pessoa do Espírito que me capacita, e você abre e fala assim: como é que usa? Ele fala assim: eu vou te capacitar. Mas enquanto você não fizer uma reparação do seu relacionamento com Ele, onde você não permite que Ele fale com você, porque o Espírito Santo fala, você está mudo. Se o Espírito Santo não agir no seu ouvido, Ele não vai usar as suas mãos, porque daí não vai ser o Espírito de Deus, vai ser o Espírito seu, e às vezes o próprio Espírito de Satanás, que está andando no meio da igreja, tentando destruir a obra do Senhor. Espírito Santo, me usa? Não. Me muda. Tira a surdez do meu ouvido, limpa o meu coração, para que as mãos minhas também sejam limpas, para que o meu olhar seja limpo, para que o meu andar seja limpo, para que as minhas ações sejam limpas. Essa manhã eu quero orar com você que quer ser cheio do Espírito Santo, que quer ter um relacionamento com o Espírito Santo diariamente. Queria que você, nesse momento, se o Espírito Santo está falando com você, que precisa estreitar urgentemente esse relacionamento, eu queria que você ficasse em pé e eu quero orar com você, terminando esse tempo de culto. Eu quero sim, Senhor. Espírito Santo, eu autorizo o Senhor a fazer a obra de limpeza no meu coração. Eu quero ter o caráter de Jesus para fazer as obras para Jesus. Eu quero que o Senhor esteja em mim. Eu quero que o Senhor esteja agindo através de mim, mas primeiro em mim. Senhor, esses irmãos queridos, queridas, estão em pé e eu também. Espírito Santo, nosso desejo é ser parecido com Jesus. Agora, quando a gente olha no espelho da nossa alma, a gente vê, eu me vejo, eu vejo Jacques, pecador, com coração duro. Eu vejo Jacques com orgulho, eu vejo Jacques com sentimento de superioridade, pegando as suas obras, as suas capacitações, o seu conhecimento e colocando no pedestal. Mas eu vejo o Senhor usando Paulo para dizer: ei, não se coloque no pedestal, porque o dom não é dado por você, nem foi você que aprimorou, nem que você criou, é dado por mim. Eu sou que dou, capacito e distribuo. Espírito Santo, nos perdoe como igreja, porque te desprezamos tantas vezes. Porque queremos viver a vida cristã na nossa força, com o nosso conhecimento, e querendo fazer a sua obra no poder do nosso braço. Perdão, Espírito Santo. Mas eu peço que essa semana, Espírito Santo, seja tão próxima, tão íntima. Espírito Santo vai revelando o que está lá no fundo, no oculto, do meu coração, do coração dos meus irmãos. Vai fazendo uma limpa, vai nos purificando, vai nos tratando como fogo, que o Senhor é fogo consumidor. O Espírito do Senhor habita no meio da igreja para purificá-la. Tem vários dons,
mas o Espírito é o mesmo. Espírito Santo, queremos ter intimidade contigo para poder ser usados pelo Senhor. Espírito Santo, limpa os nossos ouvidos, lava o nosso coração para poder usar as nossas mãos. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.